meu estágio na Igreja Aba teve dois. Primeiro em Blumenau e depois aqui. Então, acho que foi em 98, eu fui trabalhar em Blumenau e estava trabalhando em seguradora e eu fiquei 2 semanas sem igreja. Aí na terceira semana, aí eu perguntei para uma menina que trabalhava comigo, ela era de Maringá e estava lá mais tempo, falei, tem alguma igreja aqui que eu possa ir? Aí ela deu risada e falou, eu continuo indo na Assembleia, mas eu sei que esse não é o teu estilo, né? Aí ela, mas espera aí, tem uma igreja que parece com você. Eu falei, qual? Não, a igreja dela chama Aba, fica lá na frente da concessionária da Santa Clara, eu acho que é a GM, lá de Blumenau. Eu peguei o endereço e fui, né? E foi interessante como todo visitante de igreja, né, eu fiz questão, né, de catar uma cadeira lá no fundão, bem escondidinho, né? E tô lá de boa lá assim, e foi louvor, aí o pastor Aleiva começou a pregar, né, bem interessante assim. E lá pelas tantas, ele daquele jeito dele assim, ele parou a pregação e eis que eu vos digo, né? Aí fiquei olhando aquilo assim, ele, porque eu estou te curando hoje do estômago e não sei o que, essa úlcera, né? Deus está te dizendo hoje que Ele está te curando. Uma semana antes de eu ir para lá, eu fiz uma endoscopia, eu estava com uma úlcera que, segundo o médico, era uma úlcera crônica, né? Mas eu fiquei quietinho no meu canto lá, né? Aí eu gostaria que você se manifestasse. Aí um lá no canto levantou a mão e falou, amém pela tua cura, mas não é com você que Deus está mandando eu falar. Aí outro levantou a mão, foi em 5 antes de mim. Aí ficou aquele silêncio, eu falei, não, mas aí Deus ainda não me mostrou a pessoa que eu estou falando, né? Aí eu falei, Deus é comigo? Eu falei, tá bom, né? Eu levantei a mão, né, timidamente. Aí foi com você mesmo que Deus mandou falar isso, né? Então foi minha primeira ida na igreja, foi assim. Então depois daquilo assim, eu falei, opa, é aqui mesmo que eu vou ficar, né? E aí eu permaneci lá por, não lembro se 2 anos e pouco, 3 anos. E aí eu saí da seguradora. E interessante assim, não vou me estender, né? Porque tem uma parte ali que foi bem interessante também. Mas assim, antes de eu ser mandado embora da seguradora, no sábado nós tivemos uma reunião com toda a área comercial, né? E do BESC, né? Que a seguradora, no caso, trabalhava também para o Banco de Santa Catarina. E foi uma coisa tremenda, né? Só elogios, aquela coisa toda. Eu estava no auge profissional da minha vida, assim. E num culto, o pastor Haroldo pregando, né? Eu já tinha passado por essa reunião no sábado, era domingo. Aí ele fez um apelo, eu nem lembro o que ele estava pregando, mas eu sei que eu fui lá na frente. E me deu uma coisa assim, que eu senti necessidade de ajoelhar no chão. Eu ajoelhei, tá todo mundo em pé, mas eu ajoelhei, fiquei ali. E eu ouvi uma voz falando, eu vou tirar o teu tapete. Eu falei, mas como? Resumindo, cheguei segunda-feira e fui mandado embora, né? No sábado, uma reunião com só elogios, na segunda eu fui mandado embora. Aí foi um período assim bem difícil, foi uns 3 meses assim. Um outro colega meu que tinha uma empresa de investigação que prestava serviço para mim na seguradora me chamou para trabalhar com ele em investigação. Aí eu fui, só que aí eu peguei e comecei a mandar currículo para as seguradoras, aquela coisa toda. E passou uns 3 meses. Engraçado que o pastor Haroldo nunca foi em casa, né? E aí uma segunda-feira cedo ele apareceu lá, ele e a Arlene. Aí tocou o telefone, eu atendi. Era um ex-colega meu de Bamerindos, lá de Maringá, dizendo, olha, Valdir, nós estamos abrindo aqui agora, né, a HDI Seguros, e eu gostaria que você viesse trabalhar comigo, né, na área de sinistro, que você assumisse o sinistro. Falei, legal, né? Aí já fiquei tudo contente e tal, já praticamente acertamos por telefone, né? Aí eu desliguei o telefone, e o pastor Haroldo e a Arlene sentados assim, aí o pastor Haroldo olhou pra mim assim, mas não é para Maringá que você vai para Curitiba. Eu, desde a época de seguradora, eu sempre falei para todo mundo, né, que a gente tinha mania de ser transferido para lá e para cá, né? Falei, 2 lugares que eu não vou, né? Um deles chama-se Rio de Janeiro e o outro é Curitiba, né? E aí, resumindo a história, eu fui para Maringá, aí acho que no mês de maio, junho, abrimos a regional lá, na filial. Abrimos a filial lá, beleza, aí em dezembro, um diretor me ligou
Valdir, nós estamos fechando as nossas operações nas filiais, nós vamos regionalizar tudo. Né? Vai regionalizar tudo em Curitiba. Pensei, né? Tô na rua, né? Aí ele falou, não, eu tô te ligando porque eu gostaria que você assumisse a regional. Né? Aí vem aquela dúvida, será que é, será que não é? E você pede para Deus responder. E Deus respondeu umas 2, 3 vezes que era para vir, mas mesmo assim, né, fica aquela coisa assim. Falei, vou dar um de Gideão agora. Aí eu liguei para ele, pro meu diretor. Falei, olha, eu topo ir para Curitiba, mas eu quero o dobro do meu salário. Ele falou, segunda-feira eu quero você em Curitiba. E foi assim que eu vim para cá, né? Eu vim para cá, como eu já conhecia a história da Igreja Aba, eu fui direto, né? A igreja estava ali na Aderos. E, assim, desde então eu sempre me senti em casa, né? Porque eu já vim, digamos assim, de um ritmo lá de Blumenau, apesar que o ritmo daqui é bem diferente, mas assim, mas foi assim de Deus, assim, como Deus, assim, desde lá de trás foi testificando, né? Porque eu não fiquei 6 meses em Maringá, né? Aí só fui para Maringá, tipo, para matar a saudade e já me mandaram para cá. Então, assim, essa foi a minha história. E depois, assim, foi muito bom, né? Começar aqui com a igreja ali, né? Pequenininha, tudo, assim, fazer parte disso. Então, eu cheguei há mais ou menos uns 23 anos atrás, né? Na Igreja Aba. Não era essa igreja, uma igreja bem diferente, né? Cheguei com 2 filhos pequenos, né? E o que aconteceu quando eu cheguei? Eu vim visitar a igreja. Eu vim morar no bairro e fui visitar a igreja. A intenção não era ficar, mas meus parentes estavam aqui, né? Daí eu vim ficar, né? Minha irmã pastora, né? Falou, vou visitar a igreja dela. E eu morava muito perto da igreja. E com criança pequena, eu fui um dia, fui no outro dia, fui, né? E aí acabei ficando, né? E assim foi realmente porque eu me senti segura, né? Eu estava vivendo um momento da minha vida de muita insegurança e eu me senti muito segura na igreja, né? Era poucas pessoas, então era muito família. Aí tinha culto de oração na terça-feira, eu comecei a frequentar e ali eu me achei. Culto de oração para mim, né? Mas mesmo assim, muito machucada, sozinha, com criança, né? Foi um lugar de acolhimento. Eu me senti acolhida, as pessoas daquela época eram, assim, tipo, a impressão que eles gostavam muito de mim, dos meus filhos, né? E o que marcou mesmo foi assim, eu fui bem recebida, mas os meus filhos também, né? Fui bem cuidada, as crianças, assim, já tinham um ministério infantil naquela época, né? Para os meus filhos, e eles já foram para o Ministério Infantil e ali já começou um cuidado das crianças, né? E isso para mim, assim, tipo, fechou, fez toda a diferença. E porque eu vejo hoje, né, o que eles são. Então eles começaram lá atrás, com 3, 6 anos, eu tinha duas crianças, de 3 a 6 anos, né? E isso, eu precisava de um lugar onde fosse não só eu acolhida, mas os meus filhos também, né? E foi isso que aconteceu, né? Tinha umas professoras muito legais, já lá naquela época, o Ministério Infantil é algo muito forte na Igreja Aba, né? Pelo menos para a vida dos meus filhos fez toda a diferença, né? Eles ficaram ali, aprenderam, começaram já a participar das coisas, né? E foi. Esses dias nós estávamos conversando ali no estacionamento com o pessoal que a gente estava trabalhando ali e é interessante a questão do você sentir-se parte da história da igreja. Você entendeu? Porque nós passamos por vários estágios dentro da igreja, né? Até questões físicas, questões espirituais, assim, e é muito, assim, tremendo quando você se sente parte disso, né? Eu me sinto em casa aqui. Muito em casa, né? Falei, desde que eu cheguei, esse acolhimento, né, me fez me sentir muito em casa. E aí, passar todos esses anos, né, em nenhum momento eu pensei, vou voltar para minha antiga igreja, em nenhum momento eu pensei, vou parar, não. Eu sempre, eu sabia o que eu queria, né, em relação ao Senhor, e aí depois em relação à igreja, em relação ao lugar que eu estava, né, e eu queria muito crescer nesse lugar. E realmente isso aconteceu, eu cresci muito, eu fui transformada nesse lugar, eu fui moldada, eu já era adulta, mas eu vi que nessa igreja houve uma transformação na minha vida em questão de
de passar de religiosidade para uma vida livre em Jesus, né? Então hoje eu sou livre, livre para atuar aquilo que Deus tem para minha vida, né? Então eu me sinto muito em casa, me sinto muito filha, família. Eu me sinto filha dessa igreja, né? Não só pelo tempo que eu tô aqui, mas a gente se sente assim aqui, né? Então... Eu sempre comento assim, a igreja Aba, né? Não prédio, né? Mas a questão da instituição espiritual, assim, tudo assim, fez parte da minha vida. Eu tive, quem conhece um pouco da minha vida, eu tive assim situações difíceis, né, que eu passei, e em todos os momentos, né, eu pude contar, né, com a liderança da igreja, a pastora Dilson, a pastora Anice, né, os demais pastores. Mas assim, eu sempre digo, né, até mesmo em questões materiais, eu sempre procurei muito, assim, até conversar com a pastora Dilson, né, ter direção, né, quando eu fui comprar minha casa, eu tinha 2 projetos, ou eu comprava minha casa ou eu comprava uma van escolar, que eu queria mexer com van escolar. Aí o pastor Adilson pegou, né, se eu fosse você investir numa casa. Aí eu deixei o projeto da van escolar e comprei minha casa, que eu tenho até hoje, né. Em outra situação, eu queria abrir um negócio, né, queria abrir um carrinho de cachorro quente lá no Batel, né. Aí ele falou, que bom, você vai ganhar dinheiro, só que você não vai ter vida espiritual. Aí nessa época, também em vez de pegar esse projeto, eu peguei e abri a minha empresa de investigação, que eu estou até hoje. Então assim, eu sempre procurei conversar, né, principalmente em decisões delicadas na minha vida, né, conversar com os pastores da igreja. E sempre fui assim, né, bem aconselhado, né, bem direcionado. Então assim, sempre fez parte disso, né, que nem até mesmo a questão dos meus filhos, tudo. Uma coisa que eu estava lembrando esses dias assim, né, que na época, né, que a minha esposa tinha falecido, e eu tinha os 3 filhos e todos adolescentes, né. E na época a Paula, ela trabalhava numa imobiliária, e ela ficava num plantão de vendas ali na Ipiranga. E eu estava em Guarapuava e ela me ligou, que ela estava doente do trabalho. Meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Eu estou a 270 quilômetros mas não tive dúvida. Eu liguei para o pastor Adilson, aí ele foi lá no trabalho dela, socorreu ela, tudo. Então são coisas assim que vão fazendo a diferença, sabe? Que você sabe que tem pessoas que você pode contar aqui dentro. Não sei se volta na outra pergunta, assim, acho que pra mim foi tudo. Ela me mostrou caminhos que eu, até a idade que eu estava, quando cheguei na aba, que eu já era bem adulta, né, que eu não enxergava, né. Então ela me fez, ela abriu portas para mim, né. Ela realmente mostrou oportunidades, né. E essa questão de ter acreditado em mim. Então, tipo, talvez até então eu estava dentro de uma igreja, não me sentia parte. A partir do momento na igreja Aba, além de me sentir parte, eu consegui desenvolver coisas que nem eu sabia que eu tinha, né? E ela me abriu essa oportunidade. Eles confiaram em mim e eu fui, tanto que trabalho até hoje nessa igreja, né? E foi muito assim, tipo, descobrir coisas em mim, né? E isso tá cada tempo na igreja Aba, nesses 27 anos, só foi crescendo, né? O que eu era lá 20 anos atrás, eu não sou hoje, claro, né? Mas assim, bem mais esse crescimento, assim, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra empresa eu ia ter isso, né? Essa oportunidade, porque realmente o que eu tenho, dom, essas habilidades, foi o Senhor que me deu. Então, onde que Ele fez eu usar? Dentro de uma igreja. Talvez eu já nasci com isso, só que eu não usava em lugar nenhum, né? O Senhor estava me guardando para que tudo que eu tinha, tudo que eu aprendi, tudo que Ele me deu, eu ia usar aqui dentro, para Ele, né? Por isso que tudo que eu faço, tudo que eu desenvolvo é para Ele, é para a glória dEle, né? E realmente tem que ser para Ele, né? E uma coisa também relevante também é a questão da família, né? Porque eu realmente em outro lugar, o que eu ia fazer com filhos pequenos e adolescentes e tudo mais, né? E quando eu lembro assim, toda a fase, criar os meus filhos dentro dessa igreja fez a diferença, o que eles são hoje, né? A Aline já está casada, está fora, já tem um neto, né? Então, ufa, passou. O Tiago
passou aqui dentro. Tinha 3 anos quando chegou, nem 3 anos quando eu cheguei aqui. Então, hoje o Tiago passou a adolescência dele foi aqui dentro da igreja, ele trabalhou dentro da igreja e para mim foi muito bênção isso. Nesse período que eu vejo que muitas mães hoje têm dificuldade, foi tranquilo, né? Ele estava aqui dentro comigo, ele vinha na igreja comigo, passava o dia na igreja comigo e isso para mim tipo assim, é a maior vitória da minha vida, saber que eles passaram aqui, na adolescência deles, eles estavam dentro da igreja, né? Eles me viam eu trabalhando na igreja, então eles também vinham para a igreja. Então o que eles são hoje, graças a Deus, sim, né? Quando eles nasceram eu entreguei para o Senhor, mas foi eu estar aqui dentro, né? E eu trazer eles, né? Se eu tinha que ficar o dia inteiro na igreja, eu trazia o dia inteiro eles para a igreja, né? O Tiago trabalhou aqui, trabalhou no som, na época era mais tranquilo, né? E hoje ele não está aqui, está fora, está em missões, está casado. Então, porque eu não tenho que dizer que a alegria maior para uma mãe é isso, né? É você estar num lugar onde você sabe que teus filhos foram cuidados e não sei se eu me sinto uma privilegiada, eu me sinto assim que o Senhor olhou para mim e falou, não, eu vou cuidar dessa mãe de uma forma especial, me sinto muito amada por Deus, por Ele ter feito isso por mim, né? Ter guardado os meus filhos. Eu olho para eles e hoje eu vejo assim, não importa o que vai acontecer comigo, mas eu vendo eles indo, eles fazendo, eles falam que me viram eu fazendo. Então eles fazem hoje coisas que eles me viram eu fazendo, né? Então, muitas vezes eu falei assim, se eu morresse hoje, muito feliz, só por ver eles fazendo o que eles estão fazendo, exatamente o que eles estão fazendo hoje, né? E é graças eu estar nesse lugar. Graças a Deus, sim, mas graças a eu estar nesse lugar, né? Então não existe outro lugar para você trazer os teus filhos, criar os teus filhos, né? Senão um lugar, né? Então eu pertenço a esse lugar e meus filhos pertenciam a esse lugar, né? Por mais que eles não estão hoje aqui, né? Mas eles têm uma referência. Se perguntar para os dois, eu tenho certeza que eles vão falar isso, né? Eles têm uma referência de igreja, de pastor, né? A Aline, minha filha, foi muito bem cuidada, foi muito amada, né? Os dois se batizaram aqui pelo o pastor Adilson, né? Que batizou. O pastor Adilson, na verdade, apresentou o Tiago, batizou e casou, né? Marca demais a minha vida para uma mãe, assim, isso é gratidão, né? Se não acontecesse mais nada, eu sou grata ao Senhor por isso. Né? Então a igreja na minha vida, ela fez, esses 20 e poucos anos, fez muita diferença. Eu vejo assim, a manifestação da glória de Deus, como você me falou, né? Só neste ano, mas mesmo nos anos anteriores na Igreja Aba. Por mais que nós tenhamos colocado essa definição para esse ano, mas a gente vê assim que é uma coisa assim que já vem ocorrendo gradativamente, assim, né? A gente que acompanha a igreja desde lá de trás, assim, né? Principalmente, né? Esse crescimento, esse amadurecimento espiritual que Deus está dando, digamos assim, para a liderança. Né? E o interessante é que não é só para a liderança, mas isso tem se espalhado para a igreja toda. Até comentei com o pastor, né, como foi importante aquela questão do estudo sobre o Espírito Santo, para você definir de forma que toda a igreja saiba do que nós cremos, como nós entendemos a questão de manifestação, como que nós aceitamos essa questão, digamos, do Espírito Santo. E graças a Deus a gente vê, né, o Espírito Santo se manifestando de uma forma livre, né? Cada pessoa de uma forma diferente, assim, mas você vê que há liberdade, porque, como a palavra diz, né, onde há o Espírito há liberdade, e nós temos essa liberdade aqui, sabe? Então, essa manifestação do Espírito Santo, assim, né, a gente vê a cada culto, como é até difícil você falar assim, não, foi tal coisa que aconteceu, não, então são diversas coisas. Até ontem no GC, a gente comentando sobre isso, tá lembrando aqui aquele pessoalzinho que foi no cachorro quente aqui um dia e chegou na porta aqui e caiu antes de entrar na igreja, sabe? Então, são coisas assim que você vê, não, é Deus agindo, né? Como que Deus faz, né? Ele faz porque Ele é Deus e independe de pessoas, mas graças a Deus Ele tem encontrado aqui nessa igreja pessoas realmente com um coração receptivo, pessoas com um coração disposto realmente a se deixar, né? Se envolver pelo Espírito Santo. É isso que é importante. E assim eu me sinto assim demais, assim com as experiências que eu tenho com Deus e com o Espírito Santo.
essa coisa nova que cada ano vem, esses temas novos, a gente fica se esperando, né? Nossa, o que o pastor Adilson vai falar esse ano? O que ele vai falar? A gente fica, às vezes, curioso demais. O que o pastor vai falar? Como que vai ser esse ano, né? E quando falou manifestação, e depois a pastora falava algumas coisas, ó, essa manifestação pode vir atrás de alguma coisa, assim, muito, né, forte, né? E realmente, né, esse ano, aqui na igreja, com toda a pandemia, tudo, a gente viu muita coisa, a gente tem vivido sobrenatural, né? Para mim, assim, toda a experiência é sobrenatural. E claro que a partir de mim, do Valdir, vai para as pessoas que nós cuidamos, né? A gente vê isso assim visível na vida dos líderes, né? Eles, quando eles comentam, eles não são mais os mesmos. Não dá para ser mais o mesmo, né? Então a manifestação da glória do Senhor, a gente já enxergou ela, tanto na nossa vida e na vida de quem nós lideramos, né? Porque tudo aquilo que nós recebemos, nós fazemos questão de estar passando, né? Tudo que eu escuto aqui, a gente passa para os nossos líderes. Todas as direções que são dadas aqui, né? Vamos fazer isso, vamos ler um livro, vamos ler a Bíblia, vamos ouvir o áudio. Tudo isso eu faço que desça para os nossos liderados, né? E aí a gente vê essa manifestação da glória tanto em nós, na vida deles, né? Porque esse crescimento não tem como, né? E sobrenatural, eu tenho experimentado, e o Valdir também, a gente tem ido para um outro nível, assim, de sobrenatural, de ver, de sentir mesmo, né? Eu não sou mais a mesma pessoa de anos atrás. Não, mudou tudo. O Senhor mudou a minha forma de pensar, mudou muita coisa. Hoje eu sou tão livre no Senhor, e se falar assim, crer, então, se o pastor falar, isso é legal, eu digo, eu aceito, eu vou. Eu não tenho dúvida do que eu escuto ali de cima do altar. Eu sei, eu conheço a nossa liderança, conheço o pastor Adilson, conheço a pastora Anice, conheço os pastores, conheço o caráter deles. Então, tudo que eu escuto ali, eu pego, eu absorvo e vou para cima e passo para as pessoas que eu lidero, né? Com uma confiança, com uma convicção que realmente eles recebem do Senhor. E isso é tão bom, tão bom.